Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, no qual a gente vai falar sobre imunidade de rebanho, eu quero lembrar que tem a promoção para você que ouve aqui o 15 Minutos para ser assinante da Gazeta do Povo. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Estamos longe da imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, doutora? Muito longe, muito longe. A gente fala de imunidade coletiva, imunidade de rebanho, que é o nome que se utiliza, quando você tem 60%, 70% da população infectada. Então nós estamos muito longe. Essa aí que você ouviu é a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto Emílio Ribas, em uma entrevista que ela concedeu em maio desse ano ao Jornal da Cultura. E ela falava exatamente sobre o nosso tema aqui hoje no podcast 15 Minutos. Hoje, quão longe o Brasil estaria dessa chamada imunidade de rebanho, hein? Tem algumas avaliações, as mais otimistas, que apontam que dificilmente se atingiria esse estado antes do final desse ano de 2020. Aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, eu vou conversar com o Carlos Coelho. Ele é editor de República da Gazeta do Povo, assina uma reportagem sobre esse tema. Durante a minha conversa com o Carlos, você vai ouvir também trechos de uma outra entrevista dada nesta semana ao mesmo Jornal da Cultura pelo médico clínico geral do Hospital das Clínicas de São Paulo, Arnaldo Lichtenstein. Ele também está falando sobre esse tema, a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Que no auge da epidemia da Europa, Inglaterra, França, a Itália, a população contaminada era de 5%. E para se ter uma imunidade de rebanho coletiva, isso precisa de 70%. Ou seja, entre 5 e 70 são 14 vezes mais. Esses eram os dados que a gente tinha até poucas semanas atrás. Só que eu caí do cavalo. O que aconteceu? São Paulo está com 11%. Bom, Carlos, para a gente começar, vamos relembrar, o que é essa chamada imunidade de rebanho, hein, Carlos? Oi, Márcio. Então, é o seguinte, imunidade de rebanho tem vários nomes, Algumas pessoas, cientistas, chamam de imunidade coletiva, imunidade de grupo, imunidade de rebanho. Acho que o termo imunidade de rebanho ficou ainda mais conhecido, porque se a gente lembrar, há algum tempo atrás, algumas semanas, o deputado federal Osmar Terra, que é médico, já foi ministro da Cidadania do presidente Jair Bolsonaro, e é uma espécie de conselheiro informal do presidente, ele falou que defendia a imunidade de rebanho, que era uma estratégia melhor do que isolamento social, distanciamento social, enfim, ele acreditava aí que com essa imunização coletiva a gente poderia vencer a pandemia. Para a gente explicar, a imunidade coletiva acontece quando um grupo de pessoas dentro de uma comunidade já tem anticorpos para combater uma doença. Funciona mais ou menos assim, Enfim, chegou uma doença nova em uma cidade, por exemplo, e o vírus, para continuar se transmitindo, ele precisa de pessoas sem anticorpos, Então ele vai procurar sempre um hospedeiro ali, alguém que não esteja imunizado e tudo mais. Só que as pessoas, ao mesmo tempo, elas vão desenvolvendo já anticorpos para combater esse corpo estranho, para combater o vírus. Então, se uma porcentagem dessa população já tiver desenvolvido, já tiver tido contato com a doença e desenvolvido os anticorpos, o vírus não consegue passar mais, Ele vai tentar migrar de uma pessoa para outra, mas não vai encontrar um ambiente fértil, porque o organismo da outra pessoa já tem as defesas necessárias e acaba que uma epidemia não acontece. Tem casos isolados e tal, mas nada que seja preocupante aí do ponto de vista de saúde pública. Mas aí quando você fala em porcentagem, quantos por cento da população teriam que estar imunes, então, dentro dessa linha para que a gente tivesse uma imunidade de rebanho? Sabe-se isso em relação, por exemplo, à Covid-19, Carlos? Com a Covid-19, Márcio, é um pouco mais complicado, porque ninguém tem um número mágico. Assim, como é uma doença nova, é um elemento aí chegando relativamente há pouco tempo, a gente não tem muitas informações sobre ele. Os médicos e cientistas estão trabalhando nisso,
desenvolvendo modelos matemáticos, mas não tem nem o número que a gente pode cravar como certeiro. O que a gente tem são algumas projeções. Inicialmente se pensava que com com 60% a 70% da população com anticorpos, você já teria imunidade coletiva para uma comunidade. No caso, a gente pegar um país, o Brasil, por exemplo, 70% da população com anticorpos, isso conseguiria conter a epidemia por aqui. Mas recentemente tem um novo estudo aí que foi conduzido por profissionais de universidades da Europa, que deram um número até menor, 43%, porque segundo eles, todos os cálculos anteriores eram feitos com base em vacina, ou seja, quando você vacina a população, isso a gente conhece muito por conta da gripe, que todos os anos as pessoas são vacinadas, ou pelo menos uma parte das pessoas são vacinadas contra a gripe e tal, e você tem a imunidade desse grupo para evitar uma epidemia, por isso que a gente não tem grandes surtos de gripe, de influenza. No caso da Covid, essas universidades europeias estimam que como o contágio se dá por uma forma natural, não induzido por vacina, esse número pode ser menor. Então, segundo eles, 43% da população com anticorpos já seria capaz aí de conter uma epidemia como a do Covid-19. Esse é o modelo matemático que eles propõem e talvez o modelo mais otimista, digamos assim, no conjunto que a gente tem. Que era impensável da imunidade de rebanho, talvez em alguns nichos de algumas cidades, talvez chegamos perto de lá. Mas impossível, em termos de Brasil, se esperar a imunidade coletiva, não gosto da palavra rebanho, para se ficar livre da epidemia. Bom, eu falei aqui que na abertura do episódio, Carlos, que nosso tema era tentar identificar, né, o quão longe o Brasil estaria, então, dessa chamada imunidade de rebanho. Pelo que dá para entender, está longe ainda, né, bastante, e inclusive a Universidade Federal de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, ela tem coordenado uma pesquisa nacional para identificar, né, justamente o contingente da população que já foi exposta ao vírus. O que tem apontado esse estudo, por enquanto, Carlos? Exatamente, você cravou e a gente está bem distante disso. Se a gente parar para pensar em 43% da população, talvez para um país pequeno não seja um contingente tão grande, mas para o Brasil é enorme, né? 43% dos nossos 210 milhões aí de habitantes daria em torno de 90 milhões, ou seja, para a gente ter imunidade de rebanho, precisaríamos de 90 milhões de pessoas contaminadas. Isso é um grande problema, porque a gente sabe que a taxa de letalidade da doença parece baixa, gira em torno de 1%. Aqui no Brasil é mais alta, mas é porque tem alguns erros, aí a gente sabe que tem muita subnotificação e tal, mas no mundo todo acredita-se que essa taxa é de 1%, ou seja, de todas as pessoas que pegam a Covid-19, 1% morre nos cálculos matemáticos aí que a gente observou em vários outros países e tudo mais. Agora, 1% de 90 milhões é muita gente, né? Então, acreditar na imunidade de rebanho também é acreditar numa tragédia em nível catastrófico. A Universidade de Pelotas, não só ela, mas junto com o IBGE, junto com a USP, mais algumas entidades e tal, tem coordenado um trabalho de pesquisa com aqueles testes rápidos, né? Os testes rápidos, eles conseguem identificar se as pessoas já tiveram contato com o Covid, porque analisa se as pessoas têm justamente os anticorpos, né? Essa pesquisa é para sentir mais ou menos o quanto a população já foi atingida pela epidemia. Pelos critérios aí, por essas pesquisas, são feitas pesquisas e os testes em uma quantidade grande da população, 133 cidades do país, é um universo bastante representativo, chegou-se à conclusão de que no Brasil tem só 2,6% em média da população com anticorpos, ou seja, muito distante desses 43% que a gente precisa. Se pegar algumas cidades, porque obviamente algumas cidades que já tiveram um surto maior de Covid têm mais pessoas com anticorpos do que cidades que estão começando a ter agora algum surto da doença. Se a gente pegar algumas desses locais que já passaram pela fase mais aguda, Boa Vista, no Roraima, por exemplo, chegou só a 25% da população testada com anticorpos. Mesmo lá, a gente está muito distante da imunidade de rebanho. Parece impraticável esperar por essa solução, né? Que, nesse caso, parece não ser nem mesmo uma solução. Com a vacina, obviamente, vai se chegar nesse número, mas as pessoas não toleram
esse 1% de mortes que vem com 70% de infectados. Quem tolera isso precisa ter um desprezo profundo pela vida ou ser amoral. Agora, a questão da imunidade de rebanho também tem uma relação aí com a possibilidade de existir uma vacina, né, Carlos? Como é que é essa relação aí? Isso, essa linha é a mais interessante, uma linha teórica que parece ter muito mais embasamento. Afinal de contas, a imunidade coletiva, ela acontece, não se trata de não existir imunidade de rebanho, por exemplo. Para o Covid, como é uma doença que a gente não conhece muito ainda, então tem mais algum receio, a gente não sabe como funciona a imunidade das pessoas que já tiveram a doença, se essa imunidade é para sempre, se ela é temporária e tudo mais. Mas assim, a imunidade de rebanho acontece com basicamente qualquer doença viral, né? Se a gente pegar a gripe, todos os anos as pessoas tomam vacina, que é justamente para isso, para você conseguir imunizar uma certa quantidade da população. E acredita, pela linha defendida aí pela maioria dos pesquisadores, acredita-se que a imunidade de rebanho vai vir com a vacina da Covid, ou seja, vai ser no mesmo esquema da gripe. A gente toma a vacina, ou pelo menos uma boa quantidade da população adquire essa vacina, fica imunizada e o vírus não consegue contagiar mais pessoas, não consegue espalhar tanto quanto sem essa vacina. O problema é que a gente está ainda na fase de testes, né? A gente sabe que aqui no Brasil tem pelo menos 2 que estão sendo testadas, estão mais avançadas aí. Uma que é uma parceria de um laboratório chinês com o Instituto Butantan e outra da Universidade de Oxford com a Unifesp, que é uma universidade de São Paulo. Essa segunda é que parece ter os melhores resultados até agora. E acredita-se aí, a gente tem uma visão um pouco mais otimista agora dos virologistas, dos infectologistas, que essa doença talvez esteja no mercado aí no final do ano ou começo do ano que vem. Com isso, a gente pode falar em imunizar mais pessoas e ter uma imunidade coletiva somente a partir daí. Sem a vacina, isso se torna totalmente impraticável. Então, em resumo, assim, de tudo que a gente conversou, é que, para dizer o mínimo, parece arriscado, né? Quase impraticável optar pela imunidade de rebanho sem a vacina para combater a Covid-19, né, Carlos? Aqui no Brasil. Exatamente, porque você expõe a população a um risco muito grande. A gente pode comparar, por exemplo, com a Suécia. Eu acho que a Suécia é um paralelo interessante para a gente fazer sobre imunidade de rebanho. Os suecos, eles optaram justamente por esse caminho, né? A gente conhece todos esses países da região, tem a Dinamarca, tem a Finlândia. Dentre os países da Escandinávia, somente a Suécia foi por esse lado de adotar medidas pouco restritivas, basicamente restringiu somente grandes aglomerações, mas no mais comércio ficou aberto e tudo mais, porque eles apostavam que em pouco tempo a comunidade sueca estaria imune ao Covid-19. Hoje a gente sabe que foi uma aposta errada, afinal de contas a Suécia, que tem mais ou menos o mesmo tamanho e a mesma população desses outros países, tem 5 mil mortes, enquanto Finlândia e Dinamarca não chegaram nem a 1.000, estão ali na casa das 700 mortes, ou seja, uma solução muito melhor. E recentemente uma consultoria, na verdade um laboratório privado, fez uma pesquisa em Estocolmo, que é a capital da Suécia, e analisou ali, fez vários testes e tal, para saber o quanto da população realmente está imune, ou seja, qual a imunidade de rebanho dentro dessa região. Chegou à conclusão que só 14% da população realmente ficou imune aí ao Covid-19. Se a gente pegar nessa perspectiva otimista, de que talvez com 43% da população imunizada a gente esteja livre de uma epidemia, mesmo os suecos estão bem longe disso. E aqui no Brasil, com 2% na média da população com anticorpos, a gente não pode nem cogitar chegar aí aos 90 milhões que propõe esse modelo matemático aí dos 43%, que é o mais próximo de se alcançar, né? Se a gente considerar mesmo as subnotificações, aí, algumas pessoas dizem que, os números oficiais dizem que nós temos 1.300.000 infectados, né? Com subnotificação, esse número deve subir aí para casa dos 6, 7, 8, tem vários modelos que estudam isso. Mas mesmo com 8, 9, 10 milhões, para chegar em 90 milhões,
vai um bom tempo aí, questão de muito mais do que meses, talvez questão de anos. Pois é. Bom, mais detalhes deste assunto na reportagem assinada pelo Carlos Coelho na Gazeta do Povo. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até mais. Ponto final aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!